Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos referentes à nossa revista Betel, desta feita lição de número 6, onde vamos estar abordando a respeito de um profeta bastante conhecido no nosso meio cristão, no meio gospel, o profeta Jonas, conhecido por ser um profeta fujão, o profeta que tentou fugir dos planos de Deus para a sua vida. E por vezes nós julgamos muito o profeta Jonas, mas se nós analisarmos, não somos muito diferentes dele. Por quê? Você tem um chamado, você sabe qual é o seu chamado? Por vezes sabemos. Agora, a outra pergunta, você tem cumprido o chamado que você sabe que o Senhor tem na sua vida? Por vezes nós fazemos como Jonas, criticamos demais o profeta Jonas, mas fazemos parecido como ele fez, fugimos do chamado. Talvez não fugimos para Tarsis, não fugimos para uma outra cidade, mas fugimos a vida inteira daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. E por vezes estamos fazendo como Jonas. E almas estão morrendo, almas estão perecendo, precisando de uma palavra de nossos lábios. Precisando que nós venhamos a cumprir aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Pois bem, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Texto áureo está em Jonas, capítulo 2, verso 2, a parte A, que diz: E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Texto de referência, texto áureo é Jonas 2, versículo 2, a parte A. Texto de referência, Jonas, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 8. Pois bem, vamos estar estudando sobre este grande profeta, embora profeta menor, mas um grande profeta que fizera grandes coisas para a obra do Senhor. Pois bem, vamos entender a conjuntura ao qual Jonas estava inserido. Jonas estava ali juntamente com o seu povo Israel num grande crescimento, podemos dizer assim, numa grande fase de expansão. E a Síria, também naquele tempo, era um período que também estava em expansão, não tanto quanto, veio a se tornar posterior, alguns anos atrás, mas a Síria também estava num período de grande crescimento. E a Síria era um lugar onde praticava-se muitas crueldades, um lugar de muita imoralidade. Então imagine você, um judeu, um hebreu, estando, vamos dizer assim, numa terra como Nínive, que era a capital da Síria, num lugar de promiscuidade, num lugar de coisas erradas. Para eles era impensável estar num tipo de lugar deste. Para eles era impensável estar coabitando ou vivendo com pessoas deste tipo, não muito diferente hoje nos nossos dias. Por vezes nós nos achamos tão santos, tão espirituais, que muitas das vezes nós não conseguimos, por vezes, estar lado a lado com pessoas que carecem e precisam da graça de Deus, precisam de pessoas espirituais, pessoas santas do lado dela para ver que há uma diferença. E o povo de Israel era um povo que nós já entendemos que era um povo separado, era um povo exclusivo, era a nação santa, um povo ao qual Deus havia escolhido para si, e eles se achavam a nação, podemos dizer assim, uma nação elitizada, uma nação superior às outras nações, e nesse sentido, essa era a conjuntura ao qual estava inserido o profeta Jonas. Aí imagine bem Deus aparecendo para Jonas e dando para ele uma certa ordem, uma certa palavra, uma certa mensagem. Você levanta-te, e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí Jonas, ele recebe aquela palavra e ele pensa: eu ir até Nínive, pregar para aquele povo imoral, para aquele povo idólatra, para aquele povo promíscuo, eu ir para lá pregar a palavra de Deus? Eu sei que Deus é um Deus misericordioso. Se eu pregar para eles se arrependerem, Deus vai usar de misericórdia para com eles. E eu quero mais que eles sejam exterminados, eu quero mais que eles se acabem, eu quero mais que eles sejam destruídos. Este era o pensamento humano de Jonas. Jonas era um ser humano como eu e você, que por vezes tem predileções, tem vontade, tem querer. E Jonas, ele entendeu que aquele povo merecia certamente ser destruído. Por vezes acontece comigo, acontece contigo. Nós vemos uma notícia na televisão, alguém que praticou algo
hediondo, algo terrível. A primeira coisa que nós julgamos e pensamos é: essa pessoa merece a morte. Essa pessoa tem que morrer. Essa pessoa tem que pagar pelo que fez. E por vezes nós não olhamos que Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que pode trazer uma vida nova para quem se arrepende. E este era o pensamento de Jonas: aquele povo tem que morrer, aquele povo tem que ser destruído, aquele povo é um povo imoral. E Deus dá uma ordem ao profeta: vai e clama contra aquela cidade. E Jonas então ele vai para o porto, e em vez dele ir para Nínive, ele pega um navio em sentido contrário. Ele queria ir para um outro lugar. Em vez dele tentar ir para Nínive, ele pega um navio e vai para Tarse, né, descendo a Jope, né, numa direção totalmente contrária. Ele pega um navio ali para Tarsis, pensando ele que poderia fugir dos planos do Senhor para a vida dele, pensando ele que poderia fugir de Deus. Se engana quem pensa que pode fugir de Deus. Se engana quem pensa que pode fugir do chamado que Deus colocou em sua mão, em sua vida, em sua história para cumprir. E ele então, a história é muito conhecida. Jonas então ele foge para Tarsis, tenta fugir para Tarsis. Deus levanta ali aquela grande tormenta, aquela grande tempestade, e de repente os marinheiros começam a clamar cada um ao seu Deus e pegam Jonas dormindo e acordam Jonas, saculejam Jonas, falam assim: clama aí pelo teu Deus. E eles começam a perguntar a ele, né, quem era ele, de que povo era ele, quem era o Deus dele. E ele começa então a falar: olha, por causa de mim, por causa da minha pessoa, que vocês estão vivendo esta situação. É por causa de mim que essa grande tempestade veio. Se vocês me lançarem ao mar, vai aplacar a ira de Deus e vocês vão sair ilesos dessa situação. Eles tentaram aí, de alguma forma, poderíamos dizer assim, salvar a vida de Jonas. Mas quando eles começaram a remar e começaram a praticar uma série de coisas ali naquele barco para tentar salvar a embarcação e viram que não tinha jeito, eles só tinham uma opção: jogar Jonas ao mar. E quando jogaram Jonas ao mar, nós vimos uma coisa interessante: a tempestade se acaba. O que nós podemos tirar com esta lição? Tem pessoas que por vezes estão vivendo situações adversas em suas vidas porque estão pegando provas de outras pessoas, estão carregando lutas de outras pessoas que não eram para estar carregando. Por vezes, né, nós queremos carregar outros em nossas embarcações, em nossas vidas, que Deus não quer que carreguemos mais. E nós, por vezes, entramos em ventos, em tempestades, porque nós queremos carregar lutas que não é para nós carregar. Queremos carregar pessoas que já não é mais para nós carregarmos, porque já estão na mão do Senhor. E por vezes entramos num vento tremendo, porque queremos fazer aquilo que não é para estarmos a fazer. E eles, quando jogaram Jonas ao mar, diz o texto sagrado que Deus preparou um grande peixe. Alguns dizem uma baleia, né? Mas a Bíblia diz um grande peixe. Deus preparou um grande peixe e engoliu Jonas ali. Tendo engolido Jonas, aquele grande peixe, ele esteve dentro do ventre daquele peixe por 3 dias. Imagina a situação. E alguém pode pensar: isso é impossível alguém ficar, né? Alguns até dizem: isso é impossível alguém ficar 3 dias dentro do ventre de um peixe e sobreviver. Mas por volta dos anos 1900, ali no início, a conta, né, que alguns marinheiros encontraram um homem preso dentro de um grande peixe cachalote ali perto das ilhas Falkland, né? Encontraram aí este homem ali dentro deste peixe e ficou 3 dias. Encontraram ele inconsciente. É claro que ele teve problemas de pele, né? Mas encontraram ele inconsciente, mas porém vivo. Então é possível. Se este homem foi encontrado, né, neste século, vamos dizer assim, passado, com vida, é porque é possível. Ainda mais quando é Deus preparando a situação. E Deus preparou aquele grande peixe, engolir a Jonas. E Jonas então ele começa a clamar a Deus dentro daquele grande peixe. E ao clamar a Deus dentro daquele grande peixe, o que acontece? Deus usa de misericórdia e o peixe vomita Jonas. Imagine onde? Em Nínive, onde era para ele ter estado desde o início. O que nós aprendemos com isso? Com a história de Jonas, nós aprendemos muitas coisas. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus é soberano. Quando ele quer fazer, ele faz.
independentemente se você quer ou se você não quer. Deus é soberano, a vontade dele não pode ser contrariada. Ele é Deus, ele faz quando ele quer, no momento que ele quer, na hora que ele quer. A segunda coisa que nós aprendemos, Deus ama a todos, todos. Ele amava os ninivitas, apesar deles não serem o povo escolhido, a nação eleita, Deus amava também os ninivitas, porque ele é criador de todos os seres humanos. Então Deus ama a todos. E nós aprendemos ainda outras coisas. Deus está no controle de tudo sempre, ainda que aparentemente esteja tudo fora do controle. Para Jonas estava tudo fora do controle quando ele entrou dentro do ventre daquele grande peixe. Estava tudo fora de controle. Mas para Deus estava controlando a história de Jonas. Quem sabe essa não é a sua história. Quem sabe você tem chamado, quem sabe você sabe o que tem que fazer para Deus e você não tem feito até aqui. E você tem atravessado circunstâncias contrárias em sua vida difícil, mas saiba que Deus está no controle. O que é aparentemente contraditório, Deus ainda está no controle, porque ele é Senhor, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, inclusive mudar a sua história, se você se colocar na brecha, na posição. E diante daquele fato, Jonas, ele se viu em Nínive, a palavra de Deus vem segunda vez para Jonas: levanta-te e vai, prega lá para os ninivitas. Agora imagine Jonas pregando para os ninivitas a mensagem de Jonas. Não era uma mensagem empolgante, não era uma mensagem cheia de retórica, não era uma mensagem com palavras lindas teologicamente falando, era uma mensagem de arrependimento. Olha, daqui a alguns dias, dentro de 40 dias, Deus vai vir e vai destruir isso tudo aí. Vocês se arrependam, Deus vai acabar com tudo. Essa era a mensagem de Jonas, uma mensagem que não era muito bonita de ser ouvida aos olhos. Hoje nós vemos muitas pessoas que querem ir para a igreja para ouvir mensagem bonita, mas mensagem bonita não traz arrependimento. Por vezes a mensagem bonita é aquela que fala a verdade, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda salva. Esta é a mensagem linda que precisa ser pregada. E nós entendemos uma coisa muito linda com essa mensagem de Jonas, que Jonas não pregou a mensagem animado, ele não estava animado. Ele queria mais que eles realmente fossem destruídos. Então ele pregou uma mensagem, vamos ver o que vai dar, podemos imaginar assim. Mas eu entendo uma coisa nesta lição de Jonas: quem faz a obra ainda é o Espírito Santo. Jonas precisou anunciar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então quando nós fazemos aquilo que Deus manda, não importa se a mensagem é muito bonita, não importa se você é eloquente, não importa se você sabe falar ou se você não sabe falar, não importa se você é bonito, se você é feio, mas quando você faz aquilo que Deus manda, quem faz a obra, quem convence, ainda é o Espírito Santo. É Ele quem faz a obra, não somos nós que fazemos nada. Ele precisa de nós para nós anunciarmos a mensagem. Mas uma vez a mensagem tendo sido anunciada, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus por isto. E Deus estava no controle da situação. E tinha que ser Jonas. Jonas não queria, mas Deus escolheu Jonas para aquela missão. Então o que nós aprendemos com esta lição a qual nós estamos estudando? Para cada situação específica, Deus tem alguém encarregado para fazer aquela obra. E quem sabe não é você. Para cada situação específica, Deus tem alguém que Ele levantou para fazer uma obra. E quem sabe não é você. Não queira fazer aquilo que o outro está fazendo. Queira fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E você sabe para que Deus tem te chamado. Quem sabe Deus te chamou para pregar no presídio. Quem sabe Deus te chamou para pregar numa praça pública. Quem sabe Deus te chamou para fazer a obra dentro da igreja, louvando, adorando. Quem sabe Deus te chamou para entregar folheto. Mas para cada obra específica, Deus chamou alguém. Quem sabe Deus te chamou para pregar no hospital. Cada um Deus chamou de uma maneira diferente, para ser um canal, para ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. E você? Para o que é que Deus te chamou? Você sabe a obra que Deus tem em sua vida? Não fuja da missão que Ele lhe confiou. Quem sabe aos teus olhos a missão que Ele lhe confiou pareça muito pequena, ou pareça ser exorbitante demais, pareça ser grande demais ou pequena demais, não importa. O que importa é que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, que você se coloque na brecha, seja o instrumento de Deus para alcançar vidas. Tem gostado da nossa lição, do nosso conteúdo? Desde quem vos fala é o presbítero Rafael, estudante de teologia, amante da palavra de Deus, professor de escola bíblica dominical na minha igreja local, Assembleia de Deus, Mistério de Madureira, em Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro. E se você tem gostado, deixa aí o seu like, aí se inscreva em nosso canal e nos ajude a estarmos levando esta palavra. Não fuja da obra que Deus lhe confiou.
faça a obra.